Falando da seleção brasileira, a seleção brasileira venceu a equipe do Haiti por 3-0. Jogo este, como eu falei, no Lincoln Financial Field, lá no estádio da Filadélfia. Um belo estádio de futebol. Muito bonito lá, viu, Mirandinha? Depois você pode ir lá, né? tá lá. É o estádio de 2003, estádio muito bonito. Os estádios americanos, que eles são preparados para o futebol americano, correto? Foram adaptados para o nosso futebol. São gigantes, né? Estádios, assim... Gigantescos. 3, 4 andares de arquibancada, um negócio grandioso. 60 mil pra mais, tá? Mas enfim, Muito o Brasil venceu 3-0. Eu queria um pouco das suas impressões, porque ficou um primeiro tempo com gostinho de, nossa, vamos massacrar. E no segundo tempo ficou, nossa, foi só isso? Assim, o Brasil com algumas facetas, né? E falando primeiro da escalação, aquela dúvida, quem vai jogar, quem não vai. E no fim, ficou aquele time que foi o mais escalado aí, talvez, pela imprensa durante a semana, que era a entrada do Danilo no lugar do Ibañez e a entrada do Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. E o Brasil mudando... De todo o ciclo do Ancelotti, para mim, foi a maior mudança tática do Brasil até então. Que o Brasil optando para aquela linha de 4, né? A primeira com os zagueiros laterais. E aí depois ele fez um losango no meio. Eu não me lembro do Brasil ter jogado assim nem um minuto nos amistosos. Não sei se vocês recordam, na eliminatória, com o Casimiro sendo esse primeiro homem. Paquetá do lado esquerdo, Bruno Guimarães do lado direito. E o Matheus Cunha era a ponta desse losango um pouco mais à frente, com Rafinha do lado direito e vindo do lado esquerdo. Em alguns momentos eles mais abertos, em outros momentos eles sendo dois atacantes por dentro. E o Brasil tentando, né, dessa forma, ter o controle do jogo, ter o pessoal, um meio campo mais povoado, tem usado muito essa expressão, com 4 jogadores, e o Brasil conseguiu pressionar um pouco mais, ter um certo controle, mas mesmo assim, eu fiquei reparando assim os gols e alguns detalhes, o Brasil, quando a defesa adversária estava em bloco baixo, o Brasil praticamente não conseguiu criar. E quando conseguiu criar foi em algum impedimento, algum gol, que acabou que o jogador brasileiro estava impedido. Mas fora isso, o Brasil não conseguia criar tanto com o outro time em bloco baixo. Em compensação, os 3 gols que saíram no primeiro tempo, um bom volume do Brasil, foram de roubadas de bola. Sim. No meio-campo, com muita pressão. Matheus Cunha faz isso muito bem. Paquetá também faz isso bem. 2 roubadas dele no meio-campo. O Brasil conseguiu fazer os seus gols. E em outro momento que o Haiti quis jogar de igual para igual com o Brasil, tentou pressionar um pouco mais alto, o Brasil saiu bem da pressão. Um bom lançamento do Paquetá, sai o gol do Vini Júnior. Então o Brasil fez no primeiro tempo, ainda não é aquele Brasil super vistoso, não foi, né, pelo menos, super vistoso, de toques envolventes, mas foi um jogo interessante. Destaco Matheus Cunha nessa função de um segundo atacante, ou quase um meia, um camisa 10, muito dinâmico, tanto sem bola quanto com bola. Desculpa, passes em progressão. Compartilha aí, amigo. Passes em progressão, passes pra frente. Gostei do jogo do Matheus Cunha, acho que foi uma boa escolha. E os 2 meio-campistas mais ofensivos, que Paquetá e Bruno Guimarães, que deram uma boa dinâmica para esse time, principalmente o Bruno Guimarães, apesar da assistência ter sido do Paquetá, o Bruno Guimarães iniciou algumas jogadas, acho que ele fez um excelente jogo, às vezes cobrado o Bruno, mas do meio-campo brasileiro para mim é o mais consolidado do que Paquetá, do que Casimiro. E aí o Brasil foi fazendo trocas, né? Rafinha machuca no primeiro tempo, aí entra jogadores que todos nós pedimos. Entra Ryan, entra Endrick, quem mais entrou no jogo? Entrou Danilo, mas mais no finalzinho, entrou o Martinelli. E no segundo tempo, o Brasil, eu confesso que eu não entendi qual que foi a estratégia do Brasil. Também não. Vamos segurar o resultado? Ou o Haiti empurrou o Brasil para trás, o Brasil estava com medo de tomar gol. Vamos preservar a rapaziada. Cara, assim, eu esperava, principalmente dos jogadores que entraram, Martinelli, Endrick e Ryan, sabe, querer um pouco mais, de buscar um pouco mais, vamos vencer o jogo, vamos empurrar, vamos fazer 4, 5, 6, vamos colocar uma pulga atrás da orelha do Ancelotti. E aí a sensação que eu fiquei no final do jogo pedimos entrada de Ryan, pedimos de Endrick, pedimos até do Martinelli em algum momento. Gente, o ataque titular não é por acaso. Embora o Rafinha também não tenha feito um início, os 30 minutos bons, ele fez um gol, uma chapada bonita, mas foi anulado pelo offside. Mas, no fim das contas, a gente está chegando à conclusão
que não é simplesmente colocar os meninos, porque será que eles vão entregar tanto assim também? É óbvio que todos precisam de minutos, mas nenhum deles que entraram me provocou a sensação assim, cara, tem que ser titular. Pelo contrário, eu acho que está dando argumentos para o Ancelotti manter esse ataque. Entretanto, o Rafinha está fora já do próximo jogo, alguém terá que substituí-lo. No sábado, Cabidão, a gente até usou aquela expressão, a gente tava no Giro na Gringa, de 9 às 10, todo sábado, eu fico com o convite pro pessoal, a gente até usou a expressão. Talvez tenha faltado, principalmente pro Ryan, que jogou 45 minutos, um pouco de ser um pouco mais Luiz Henrique. Ryan jogou mais, né? Ele entrou no primeiro tempo ainda. Exato, ele entrou no finalzinho do primeiro tempo. Então, faltou ser Luiz Henrique. O que é ser o Luiz Henrique? Não tem medo, velho. Pega a bola e vai pra dentro dos caras. Pega a bola e seja agressivo, vai no fundo, dribla, ultrapassa. O Brasil era superior. O Brasil, tecnicamente, todos os jogadores do Brasil, diante de todos os seus marcadores, os brasileiros eram superiores. Então tinham que fazer valer isso. O Brasil perdeu muito gol no segundo tempo. Teve aquela chapada do Martinelli, que a bola, o goleiro defende, depois ela explode na trave. O gol impedido do Endrick. O Ederson perde 2 chances. Mas não justifica, né? O Brasil jogou bem, beleza, é importante, vitória. Mas fica essa preocupação, né, Cabido? Uma defesa frágil. E aí vem a minha pergunta e a minha preocupação pra vocês, tá? Vou jogar no alto, quem quiser pegar, pega, tá? Cara, assim, a gente pegou o Haiti, irmão. Sabe? Curaçao fez isso, Cabo Verde fez aquilo, a Nova Zelândia, o Irã, pô, beleza, gente, parabéns pra rapaziada. Mas a seleção brasileira pegou a seleção do Haiti. O Haiti, gente, finalizou 7 vezes no segundo tempo contra a seleção brasileira. O Brasil finalizou 2 e a seleção do Haiti finalizou 7 vezes. A gente esperava um ímpeto no segundo tempo que não aconteceu, porque o Brasil ele vai se complicar nesse grupo, porque na minha modesta opinião, se a seleção marroquina precisar fazer 4-5 neste Haiti, eles podem até não conseguir, mas eles vão gerar volume para tal. Eles vão gerar esse volume. O Brasil, ele perdeu a chance dele de garantir o primeiro posto diante da seleção haitiana por um péssimo segundo tempo. Um segundo tempo preguiçoso. A seleção brasileira, fez 3-0 no primeiro tempo e tal. A gente pode até questionar uma coisa ou outra, mas foi 3-0. Aí chega no segundo tempo pra tirar férias, pra descansar, vai pagar caro por esse segundo tempo diante do Haiti. Só lembrando que 98 Esportes é um oferecimento de APVS Brasil, a maior associação de proteção patrimonial mutualista do Brasil. Ligue 4007-2381, APVS Brasil, a nossa marca é a sua proteção. Eu vou chamar aqui o primeiro, viu, Lucas? O Lucas Paquetá, que explicou uma mudança tática que o professor Carlo Ancelotti fez no time e ajudou alguns jogadores. Vamos ouvir o Paquetop. Bom, acho que para esse segundo jogo a gente já foi um pouco mais definido de jogar com 3 no meio, né? Diferente do outro jogo que eu começava por fora e flutuava por dentro com um pouco mais de liberdade. Então, acho que essa mudança um pouco tática, ela acaba definindo melhor a maneira que a gente vai se entender dentro de campo, eu digo, entre os meios-campistas. E, bom, o Cunha tem uma característica diferente, ele permite uma mobilidade maior, no meu ver, minha com ele, de uma troca, e isso facilita um pouco com que a gente tenha uma superioridade no meio. O Igor Thiago é um jogador mais de área, mais centralizado, então acho que são características diferentes e para jogos diferentes, e nesse jogo encaixou muito bem e a gente foi feliz em vencer. Miranda, eu ouvi muita gente no pós-jogo elogiando bastante o jogo de Lucas Paquetá, porque eu acho que existe uma coisa aqui com relação a Paquetá, que obviamente, existe uma má vontade com ele, eu não preciso ficar desenhando aqui a má vontade que tem com o Paquetá, e eu também não vou entrar aqui no mérito se isso é bom, se isso tá certo ou se isso tá errado, mas o jogo coletivo que ele fez e o jogo tático que ele propõe foi interessante contra os haitianos, né? Foi. Eu sou suspeito pra falar do Paquetá, que eu sempre elogiei o Paquetá, achei ele um cara dinâmico, tem muita força física, ele te ajuda ofensivamente, como ajudou nesse jogo, e também tem um comprometimento defensivo, e é um cara que, por isso eu não teria o tirado no primeiro jogo, que foi ruim,
porque acho que ele pode dar essa dinâmica. As pessoas pedem muito o Danilo, mas não sei se o Danilo tem essa força que o Paquetá tem para defender na intensidade que ele defende e atacar na mesma intensidade. O Danilo tem feito gols, tem chegado muito na área, mas não sei se ele teria essa mesma força para poder ajudar os jogadores, e ainda mais o Danilo no lugar do Bruno Guimarães, que seria um pouco mais recuado ainda. Acho que ele teria um pouco mais de dificuldade. Acho que o Paquetá hoje vai se confirmando como um titular, né? A gente tinha ali 6, 7 jogadores quase que absolutos. O Paquetá começa a entrar nessa turma, mesmo sendo um jogo contra o Haiti, acho que ele já vai garantindo. Aí ele falou do esquema tático. Eu acho que esse esquema tático foi específico para o jogo contra o Haiti. O Brasil jogar da forma que jogou, com esse losango, sem defender muito os lados ali do jogo... Foi para conseguir o resultado, né? E também foi para encaixar num 3 zagueiros do Haiti. Uhum. A forma como o Brasil pressionou contra uma equipe melhor e contra um outro esquema, acho que a gente teria muitas dificuldades. Cara, não sei, viu, Rafa? Acho que a gente teria muitas dificuldades. Eu concordo que teríamos dificuldades, mas eu não sei se vai ser só para esse jogo. O Bruno Guimarães vinha pedindo isso na coletiva, o Danilo, lateral, pediu isso na coletiva, e agora o Paquetá ressalta isso, elogiando isso, falando que é mais confortável para eles. E eu acho que muito... A gente tem que ver como que o Ancelotti vai planejar esse time sem o Rafinha, porque o Rafinha é um cara importante para esse esquema com esse losango no meio de campo, porque ele é o cara que consegue, ao mesmo tempo, dar amplitude quando precisa e fazer o facão, ter essa velocidade. Ele se sente confortável indo da direita para a esquerda. Vamos ver quem ele vai colocar no lugar dele. Ele tem muitas opções. Tem o próprio Paquetá, que pode fazer isso e colocar outra pessoa no meio. Ele pode colocar o Endrick, ele pode colocar o Ryan, ele pode colocar o Luiz Henrique, até tentar o Martinelli por ali, voltar um Igor Thiago, quem sabe. Ele tem muitas opções, algumas para mudar o cenário tático do Brasil. Mas eu acho que o ponto-chave disso ele conseguiu proteger o Casemiro, que foi muito criticado no primeiro jogo, e acho que o Casemiro ficou mais protegido nesse segundo jogo, ficou menos exposto. O Casemiro, ele não é mais o volante que vai sair com velocidade para cobrir todo mundo, tendo essa intensidade física. Ele foi o que mais percorreu quilômetros na partida, mas ele não é o cara que vai o tempo inteiro sair para caça, fechando os espaços. Ele não tem esse físico mais. Então ele protege o Casemiro, ele dá liberdade pro Paquetá e pro Bruno jogarem por dentro, com proximidade, que é onde eles se sentem confortáveis, e o Matheus Cunha fazendo o que eu venho pedindo aqui há muito tempo, jogando na dele, seja como um centroavante ou como um meia. Dessa vez ele jogou ali como um meia atacante, atrás dos 2 pontas, que é o que o Matheus Cunha faz. Não é o Matheus Cunha vai como um atacante pela direita, assim a bola volta correndo, fecha na esquerda só para ajudar o Vini. Ele também tem qualidade para jogar. E eu acho que essa associação com Bruno, Paquetá e Matheus Cunha, com liberdade, se movimentando, eu acho que o Brasil pode ter encontrado um caminho por ali. E acho que vale o teste contra a Escócia, até porque no mata-mata, o Brasil vai ser um time que vai se fechar mais e vai tentar uma ligação direta, cara. Então, dessa forma, você tendo o Vini e mais alguém que entrar no lugar do Rafinha para atacar as costas da defesa, o Matheus Cunha para sustentar uma bola, fazer uma tabela e ter um lançamento junto com o Paquetá e o Bruno que podem pisar na área, eu acho que o Ancelotti foi entendendo algumas lacunas que o time dele estava apresentando e está tentando corrigir. Meu medo é só sem bola, Henrique. Eu entendi o que você falou, o time ficou dinâmico, o time teve aproximação, mas meu medo é sem bola porque o Haiti não é muito parâmetro pra gente saber se a pressão funcionou. Muito não, a pressão tá funcionou, a gente não sabe se funcionou o tanto que ela é efetiva. Nesse jogo, ok, no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo o Brasil baixou as linhas, mas a Escócia já é um teste um pouco melhor na quarta-feira. Depois eu vou perguntar para vocês sobre esse padrão que a seleção brasileira tenta impor em alguns momentos de transição, que é uma marca do professor Carlo Ancelotti. Eu tenho um convidado aqui, na verdade ele não é um convidado, na verdade ele é um cara que participa todo dia no 98 Esportes, aqui na sua 98, e tá em toda a programação. Bom dia, MB! Olá, seres humanos ligados na 98, microfone aberto da Rádio do Bem para ouvir o torcedor. Fala para mim seu nome, amigo. Gustavo. Ô, Gustavão, seleção brasileira ganhou 3-0. Eu tenho visto 2 tipos de comentário aí. Tem gente falando, pô, 3-0, agora vai. E tem outra galera falando, pô, só 3-0 contra o Haiti. Segundo tempo o time deu uma segurada, podia ter sido mais. De qual lado você tá? Cara, eu acho que o Brasil tem mostrado um pouquinho de futebol abaixo do que ele deveria ter mostrado. Mas a Copa do Mundo tá provando aí que nós é mais bobo no futebol, né? A gente pode ver Cabo Verde, Curaçao empatando com o Equador. O Haiti jogou um futebol reativo no segundo tempo. E eu acho que o Brasil precisa melhorar bastante na fase eliminatória, né? Eu acho que
esse futebolzinho que tá mostrando aí não tem agradado, não. Falando em fase eliminatória, tô vendo essa estatística aqui. Provavelmente a gente pode pegar a Holanda na segunda fase. Já pegou a Holanda em outras oportunidades. Eu lembro aqui de 94, aquele gol do Branco que o Romário deu aquela escapulida. 98, a gente passou nos pênaltis, brilhou a estrela de Tafarel. Foram jogos assim de sufoco, mas a gente passou. É uma boa pegar a Holanda? Quem quer ser campeão tem que ser campeão de tudo, né? Aí você tá falando dos eventos que a gente ganhou. A gente perdeu, por exemplo, em 2006. Foi 2006. É verdade, 2010. 2010, a expulsão do Felipe Melo. Quem quer ser campeão tem que ganhar de tudo. Acho que o Brasil não tem que fugir de chaveamento. É claro que o Japão seria melhor. Eu acho que o futebol do Japão é muito inferior ao da Holanda, que tem mostrado bom futebol com Somerville, Gakpo, outro pessoal, Van Dijk. Mas eu acho que o Brasil tem condições de ganhar, assim como eu acho que o Brasil tem condições de ganhar qualquer um, até lá na final. Por exemplo, uma França, uma Argentina, o Brasil tem condição de ganhar. E o Neymar com condição de jogo para quarta-feira? Neymar neles ou é um time que tá ganhando no semestre? Neymar neles. É o único gênio que a gente tem no futebol. O Brasil é formado de bons jogadores e um gênio, o gênio é o Neymar. E não pode correr desse gênio. O Brasil tem que jogar com ele para ter uma chance melhor. Gustavão, muito obrigado. Fala bem demais, hein? Tem futuro na comunicação. Pensa nisso aí, vamos mandar um currículo pro Rodrigo Carneiro lá. Valeu, gente. Um abraço, meu Martins. Gente, o Neymar tá na... É o gênio. É o gênio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Henrique delirou aqui. Henrique tá delirando aqui. Deixa eu trazer mais uma vez o Lucas Paquetá, porque a gente tem que tocar neste assunto, né? Um assunto que é importante para a nação brasileira, mas o Luquinhas Paquetá, ele fala sobre o retorno dele, do menino Ney. Estamos todos muito felizes com a volta dele, né? De voltar a treinar, voltar a estar no campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda aqui e que ainda pode nos ajudar muito, é muito importante, assim como todos os jogadores do elenco. Então a gente está feliz por ele, pela volta dele e espera que ele possa estar em campo o quanto antes, nos ajudando. Henrique, eu vou juntar as duas informações, tá? Vamos lá. Primeiro, Neymar ontem treinou com bola, a tendência é que isso aconteça hoje e amanhã também, e aí ele já esteja pelo menos disponível para Carlo Ancelotti no jogo contra a Escócia, e isso foi confirmado pelo professor italiano após o duelo, o desafio diante da seleção haitiana. Em contrapartida, a seleção brasileira perdeu o Rafinha, uma lesão muscular na coxa, tendência de pelo menos 10 dias fora durante a Copa do Mundo. O Brasil poderá contar com Rafinha se tudo der certo, se o tratamento for feito da melhor forma possível e o corpo dele responder à altura, provavelmente ali 16 avos de final e com alguma certeza nas oitavas de final, se lá estivermos. Primeiro falando do menino Ney, meu caro Henrique. Vamos lá, Cabidão, o Neymar de volta. Era o esperado que ele voltasse agora contra a Escócia. Não acho que será titular, nem deve ser o titular. Não acho que isso vai acontecer. É um jogador para entrar ali agora contra a Escócia? Joga 10 minutinhos para voltar a ter ritmo de jogo, porque é o que eu sempre falo aqui. Eu imagino o Neymar no mata-mata. Ele será importante no Brasil no mata-mata. A lesão o atrapalhou de fazer uma preparação interessante. Eu teria colocado o Neymar nos amistosos, entrado no segundo tempo nos jogos da fase de grupos, mas como ele ficou de fora, ele tá sem ritmo, então ele precisa jogar. Mas imagina ainda o Neymar sendo um trunfo que o Ancelotti tem olhando pro banco, de o cara, tecnicamente falando, o mais talentoso dos 26. Fisicamente ele tá abaixo, é um fato. Mas acho que o Neymar, mesmo se durante a Copa não estiver 100%, ele ainda é capaz de ajudar a seleção brasileira. E a questão defensiva é um ponto, mas acho que o cenário que o Neymar vai entrar vai ser um Brasil sempre precisando atacar mais. Se o Brasil tiver que segurar um resultado, não acho que o Ancelotti vai optar pelo Neymar. Vamos ver nesse jogo contra a Escócia, avaliar ele fisicamente, ritmo de jogo, como que ele tá, pra gente até poder fazer essas projeções de quando que ele entra, como que ele entra, mas não acho que é na vaga do Rafinha. Já conectando com outro assunto, não acho que o Neymar vai ser o cara pra fazer o que o Rafinha vinha fazendo. Ele pode pegar a vaga no time, mas aí o Ancelotti vai ter que adaptar um pouco. Pra vaga do Rafinha, eu imagino que ele vai ou com o Ryan, ou com o Luiz Henrique, ou com o Hendrick, que vai depender muito do esquema. Se ele manter o mesmo esquema contra o Haiti, o Ryan faz muito sentido. Não só por já ter entrado. Ou o Luiz Henrique, né? Ou o Luiz Henrique. Mas eu acho que manter o esquema, Martinelli Rafa, também entra na briga. eu acho que manter o esquema contra o Haiti, eu acho que Ryan e Hendrick estão até à frente de Martinelli e de Luiz Henrique.
Se ele for voltar pro esquema no 4-4-2 mais aberto, com 2 pontas, aí acho que o Luiz Henrique vai ser a opção. E o Martinelli acho que tá à frente do Ryan. Mas se ele quiser um cara pra ser um atacante à frente desse meio de campo com o losango, eu acho que o Endrick pode ser esse cara e o Ryan também. Porque são jogadores que que pegam a bola da direita pra esquerda, fechando em direção ao gol, são caras mais agressivos, caras que vão ficar preocupados muito mais em correr nas costas da zaga. O Martinelli pelo lado direito, pelo menos no Arsenal, não rende tanto. E o Luiz Henrique é um cara de beirada, de profundidade. Então vai depender muito do que o Ancelotti vai pensar pro time dele. Eu colocaria o Ryan. O Ryan entrou na posição que nós pedimos, né? Exato. Que é um ponta e um segundo atacante em alguns momentos. Pra mim, é a posição ideal pro Ryan. Ele teve até umas participações ali que ele domina bem e acha alguns passos por dentro, que dá Ele sequência. deu uma assistência pro Douglas Santos, que você tanto falou. Foi. Pô, toca uma no Douglas Santos quando ele passar. E foi pelo Recebeu Ryan, uma. né? Porque Exato. pelo Vini Júnior continua difícil Continua. ainda. O Douglas Santos morre de fome com o Vini Júnior, porque o Vini define... Mas assim, tem definido bem, né? O Vini participou de todos os gols do Brasil até agora na Todos. Copa do Mundo. Então, não tem nem o que falar do Vini. Ele tá cumprindo, ele tá solto, mas tá cumprindo a sua função, que é participar dos gols, e tem cumprido bem. Do Neymar, eu não enxergo, honestamente, o Neymar titular nessa Copa do Mundo. Também não. E nem o jogo. Não consigo enxergar o Neymar titular. O máximo, talvez, do Neymar seriam 45 minutos. Mais lá pra frente, o Brasil chegando numa quartas. O Neymar pode aí, talvez, entrar no intervalo, um jogo que estiver muito precisando dele. E eu concordo com você, ele vai entrar para um jogo que ele precisa... O Brasil vai estar com bola e a bola passar por ele. Aí ninguém tem dúvida que ele pode fazer alguma coisa diferente. Mas ele jogar 60, 70 minutos, tendo que marcar, acompanhar o jogador, principalmente tendo o Vini em campo, que é um jogador também que não marca muito, acho pouquíssimo provável o Neymar sendo titular em algum jogo do Brasil. E aí vai vir a cobrança, né? Quanto a Escócia, você tem dúvida que o Neymar no banco com 10 minutos de jogo, ou melhor, antes do jogo o nome do Neymar vai ser gritado. No intervalo vai ser cantado. Não, intervalo não. Com 10 minutos de jogo, Deus o livre, o Brasil toma um gol, nós vamos ter 35 minutos de gritando Neymar, e vamos ver como que o Ancelotti vai tratar isso, porque o Neymar, é óbvio que pra mim ele não tem condição ainda nem dos 45. Não, se ele sem jogar chance, 10 minutos nesse jogo pra dar um ritmo, 15, tomara que o Brasil faça um placar pra ele poder entrar e ganhar tranquilo. ritmo de jogo, 15, 20 minutos, pra ele poder pegar o gostinho ali e o famoso ritmo de jogo. E é importante essa fala o Ancelotti tem que saber lidar com essa situação, e tem mesmo, Rafa, porque assim, o Neymar, cara, é 880. É ame ou odeie, pro torcedor. Não tô falando pra gente que tá aqui, pra gente vai pensar o jogo, pro Ancelotti, não. Mas pro torcedor é. Então, se o Neymar entrar e jogar bem, minimamente bem, não vai ser o suficiente pro torcedor. Se o Neymar Pra entrar... alguns, né? Pra alguns. É, Se e o pros Neymar outros? entrar e meter um gol, aí ele já sai de não vai ser suficiente pra tem que ser o titular. Então, tem que ter cuidado com essa situação, até porque num cenário positivo, sendo extremamente positivo, coisa que eu não acho que vai acontecer, mas vamos ser extremamente positivo. Neymar entra contra a Escócia, dá uma assistência, 16 avos ele entra contra um Japão, faz um gol e vai marcando, conseguindo decidir os jogos pro Brasil, e o Brasil for avançando, o Neymar não pode se tornar um titular. Não, mas ele vai ter a pressão gigante pra ele jogar. Se acontecer esse cenário, Vai ser uma pressão pressão gigantesca absurda, pra ele iniciar. Mas ele não O que pode tá- se tornar um titular. Então, mas o que tá acontecendo é o seguinte, gente, vamos lá. A gente já tem uma comoção nacional pelo Endrick. Já Sim. existe essa comoção nacional pelo Endrick. Vocês acham que o Endrick- diminuíram depois do jogo ou não? Diminuiu Não, pelo Matheus Cunha, não pelo Endrick. mas assim, existe essa comoção, né? Não sei nem Sim, se é mais, sim. se é menos, eu só sei que existe, né? Caso o Brasil jogue mal contra a Escócia, gente, jogue mal contra a Escócia, e a possibilidade de a gente jogar mal contra a Escócia, ela não é tão Existe, baixa. Ela não é existe. tão baixa assim, meus amigos, pelo que a gente tá vendo, é chegar no 16 avos de final, haver uma pressão popular e de alguns setores da imprensa para que Neymar entre como titular. Não, isso é Vai um haver. fato. Isso vai acontecer. É aquilo que a gente previa lá atrás, quando houve a convocação do Neymar, cara. Porque esse é o problema de ter o Neymar no elenco, né? Ele pode ser útil? Pô, não vou entrar aqui no mérito, né? Se deveria ter sido convocado. Ele tá lá, ele pode ser útil. A questão é, qual é o tamanho dessa utilidade dele? É né? isso. Qual vai ser o tamanho da necessidade de ter o Neymar dentro de campo? Então, vai ter sim uma pressão e isso vai atrapalhar, na minha opinião, o conceito do todo
da seleção brasileira.